Eu saudo a todos com a santa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, para transmitir a palavra de Deus. E algumas horas atrás eu postei um vídeo falando sobre Joel, sobre as pragas de gafanhotos, lá do livro de Joel, né? E também nós sabemos que teve pragas no livro do Êxodo, quando Deus mandou aquelas 10 pragas, né, lá pro Egito, lá pro faraó. E essa praga de gafanhoto era a 8ª praga que Deus tinha mandado, né? Das 10 era a 8ª, lá pro Egito, que se encontra lá em Êxodo, capítulo 10 e o versículo 1, que fala sobre essas pragas também. E também eu quero compartilhar aqui da palavra de Deus no livro do Apocalipse, que também fala de umas pragas neste livro do Apocalipse. E eu também quero compartilhar, né, com os irmãos, com as irmãs e os ouvintes da palavra de Deus. Mas antes de eu ler, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, aqui estou diante de Ti, diante da Tua presença maravilhosa, gloriosa, nesse momento, meu Deus, para transmitir a Tua palavra, que essa palavra venha alcançar as vidas, meu Deus, venha alcançar, meu Deus, todos aqueles que necessitam ouvir a Tua palavra, meu Deus, que o Senhor venha alcançar, venha abençoar, venha salvar e venha dar vitória, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço todas essas bênçãos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então eu quero ler aqui com os irmãos no livro do Apocalipse, no livro das Revelações, no capítulo 9. Quero ler alguns versículos. Capítulo 9, o versículo 1 diz assim: Depois o 5º anjo tocou a sua trombeta, e eu vi uma estrela que tinha caído do céu na terra, e ela recebeu a chave do abismo. A estrela abriu o poço do abismo, e dele saiu fumaça, como se fosse de uma grande fornalha, e o sol e o ar escureceram com a fumaça que saía do abismo. De dentro da fumaça saíram gafanhotos, que desceram sobre a terra, e receberam o mesmo poder que os escorpiões têm. Foi dito aos gafanhotos que não fizesses estragos nas ervas, nem nas árvores, nem em qualquer outra planta. Somente podiam ferir as pessoas que não tivessem a marca de Deus na testa. Os gafanhotos não tiveram permissão para matar essas pessoas. Eles podiam apenas torturá-la duramente 5 meses. A dor que causava nessas torturas era como a dor da picada de um escorpião. Naqueles 5 meses, as pessoas procurarão a morte, mas não a encontrarão. Vão querer morrer, mas a morte fugirá delas. Os gafanhotos pareciam cavalos, prontos para a batalha. Na cabeça tinha uma coisa parecida com uma coroa de ouro, e a cara deles era como o rosto de um ser humano. Os seus cabelos eram como os cabelos de mulher, e os seus dentes eram como o dente de leão, e a sua couraça era parecida com couraça de ferro, e o barulho das suas asas era como o barulho de carros puxado por muitos cavalos, quando correm para a batalha. Os gafanhotos tinham rabos e ferrões, como os de escorpião, e era com um rabo que tinha o poder de ferir as pessoas. Por 5 meses, eles tinham um rei que os governava, que era o anjo que toma conta do abismo. O seu nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Isso quer dizer o destruidor. O primeiro ai já passou.
Depois disso, 2 outros ai devem vir ainda. Amém, meus irmãos. Essa é a palavra de Deus, né? Essa é a palavra gloriosa de Deus. Aqui nós fizemos essa leitura na Bíblia, né? Na linguagem de hoje, que ela é mais... Ela explica bem melhor, né? Ela explica melhor. Nós entendemos também melhor. E aqui nós vimos essa praga, meus irmãos, que vai vir sobre a terra, né? Nos últimos dias vai vir essa praga. E nós sabemos que a igreja do Senhor não vai estar mais na terra, né? A verdadeira igreja do Senhor, os que se prepararam, os que obedeceram a palavra, não vão estar aqui para passar por esse tormento que nós lemos. Você viu, meus irmãos, que tormento? Então, essa praga aqui, ó, ela é uma das piores. Essa é a da pior. A de Joel, a do Êxodo, não tem nem comparação. Porque aqui nesse livro, cada tempo, cada taça derramada, cada trombeta tocada, cada selo quebrado é uma praga. É um acontecimento, é um fenômeno sobrenatural, um fenômeno sobrenatural que vai cair sobre esta terra. Não tem comparação. O profeta Joel, ele falou dias terríveis. Ele falou aqui o profeta Joel, como é terrível o dia do Senhor. Quem poderá suportar? Esse aqui é o dia que o profeta Joel, ele estava avisando, ele estava falando. Terrível vai ser esse dia. Esse é o dia que o profeta Joel falou. É esse aqui que nós lemos. Vocês ouviram que o 5º anjo tocou a sua trombeta. Quer dizer, o primeiro tocou a sua, o segundo, o terceiro, o quarto e agora a vez do 5º. Cada um tocou a trombeta e cada vez que essa trombeta era tocada, acontecia algo sobrenatural na terra. E quando o 5º anjo tocou a trombeta, eu vi uma estrela que caía do céu. Qual foi a estrela, meus irmãos, que caiu do céu? Quem foi que caiu do céu? Nós sabemos, lá no livro de Isaías está escrito que foi o Satanás que caiu. A estrela que caiu do céu. E veja bem, e ela recebeu a chave. Essa estrela, esse ser, recebeu a chave do abismo. E quando ela pegou a chave, ela abriu o poço do abismo. E dentro do poço do abismo saiu fumaça, como se fosse uma grande fornalha. Como se fosse uma grande fornalha pegando fogo. Aconteceu aquele fumaceiro. Subiu aquela fumaça que chegou, meus irmãos. O sol chegou a escurecer. O sol chegou a escurecer por causa da fumaça que saía do abismo. De dentro da fumaça. E depois de dentro da fumaça saíram gafanhotos que desceram sobre a terra e receberam o mesmo poder que os escorpião têm. Os gafanhotos receberam o mesmo poder de um escorpião. E o parecer dele é horrível. Horrível. Desses gafanhotos. E veja bem, o poder que os gafanhotos têm. Quer dizer que eles tinham aquele poder do gafanhoto, aquele veneno, né? E eles feriam as pessoas. Foi dito aos gafanhotos. Agora só que foi dito algo aos gafanhotos. Foi dito algo aos gafanhotos que não fizesse estragos na erva, nem nas árvores, nem em qualquer outra planta. Somente podiam ferir as pessoas que não tivessem a marca de Deus na sua testa. Escutou? Vimos que o Satanás, ele tem que obedecer a Deus. Ele faz os mandados de Deus, aleluia. Ele obedece assim, Deus com ele assim, ó, na coleira.
sabe? Ele faz. Porque Deus disse, não faça dano a nenhuma árvore. Porque em outras trombetas que tocaram aqui, já destruíram já as árvores, destruíram os mares, os rios. A praga já está muito grande, muito avançada já. Se vocês lerem mais adiante, vocês vão ver o que já aconteceu até chegar aqui. Porque ele tem que obedecer a Deus. E você viu que foi lhe dado a chave. Ele só abriu lá o abismo porque foi lhe dado a chave. Ele nem a chave tinha. Não tinha a chave. Porque a chave está na mão de Deus. O Senhor Jesus, ele fala que ele tem a chave que abre. Ele tem a chave. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Jesus fala. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Então é Jesus que tem o poder de tudo. É Jesus que tem tudo nas suas mãos. Satanás não tem vez. Satanás só faz aquilo que Deus ordena ele fazer. Nada mais, nada mais. Então, ele teve permissão, ele teve permissão de Deus para matar essas pessoas. Ao contrário, ele não teve permissão. Os gafanhotos não tiveram permissão para matar essas pessoas. Eles não tiveram permissão. Eles tiveram permissão tão somente para torturar as pessoas. Mas imagina, né? Imagina. Se Deus tivesse dado permissão, eles matariam as pessoas. Só que os gafanhotos não tiveram permissão para matar essas pessoas. E eles fazem tudo com a permissão do grande, do Senhor. Eles não fazem nada se o Senhor não permitir. Eles não podem, não têm. Eles não têm esse poder. E Deus não deu permissão para eles matar as pessoas. Vejam bem, para matar essas pessoas, eles podiam apenas torturá-las durante 5 meses. Ainda tinha um prazo, 5 meses. Com tudo isso, né, meus irmãos? Escutem bem, 5 meses de tortura é muito tempo. É muito tempo. A dor que essas pessoas, a dor que esses gafanhotos, que essa esfera causava era muito grande. A dor que elas causavam nas pessoas, nessa tortura, era uma dor muito grande. Era como se fosse da picada de um escorpião. Já pensou um escorpião te picando toda hora, todo instante, dentro de 5 meses? É muita tortura. Era muita mesmo, muita dor. Muita dor. A dor era tão forte que aqueles homens, aquelas mulheres, aqui fala homens, mas mulheres, homens, todos aqueles que não alcançaram, não quiseram a salvação, todos esses foram afetados por essa tão grande praga. Louvado seja Deus. Naqueles 5 meses, as pessoas procurarão a morte, mas não a encontrarão. O sofrimento vai ser tanto, a tortura vai ser tanta, que eles vão querer morrer. O pessoal vai querer morrer, mas não vão conseguir. Porque Deus não vai permitir que eles morram. Eles não vão morrer. A morte vai fugir deles. Procurarão a morte, mas não a encontrarão. Vão querer morrer, mas a morte fugirá deles. E os gafanhotos, agora olha os parecer. Olha bem os parecer dos gafanhotos. Os gafanhotos pareciam cavalos, pronto para a batalha, para guerrear. Tá vendo? Parecia cavalos, pronto para a batalha. Na cabeça tinha uma coisa parecida com a coroa de ouro. Parecida. João disse que era parecida na sua cabeça, como uma coroa.
parecida como uma coroa de ouro, e a cara deles era como o rosto de ser humano. Olha a espécie. Era como se fosse rosto de ser humano. Os seus cabelos eram como cabelo de mulheres. E os dentes eram como os dentes de leão. Lá no profeta Joel ele fala sobre os dentes dos gafanhotos que devoraram toda a lavoura, todo o campo, todas as árvores. Ele fala, parecia dente de leões. E aqui fala a mesma coisa. Eram como dente de leões. A sua couraça era parecida com a couraça de ferro. Eles tinham couraça parecida de ferro. Quer dizer, quem conseguia atacar eles? Quem conseguia matá-los? Quem conseguia derrotá-los? Se ele tinha uma couraça de ferro, de proteção. E o barulho das suas asas era como um barulho de carros puxado por muitos cavalos. Já imaginou muitos carros? Aqueles carros de antigamente, né? Que era puxado por cavalos. Um batalhão daquele correndo como se fosse um exército por muitos cavalos quando corria para a batalha. Quando eles iam para a batalha. Naquelas épocas eles montavam nos cavalos, nas suas carroças, nos seus carros, que ele chamava de carro, e os cavalos na frente iam para a guerra. E eles estão desse jeito. A palavra de Deus diz que eles estão prontos para guerrear contra os homens. É muito triste, meu Deus. E Deus nos alerta, né? Nesse momento, Deus está nos alertando sobre esse grande perigo, para que nós não venhamos passar por isso. Porque nós não temos que passar por isso. Nós não precisamos passar por isso. Não precisamos. Os gafanhotos tinham rabos e ferrões, como os de escorpiões. E era com esse rabo, e era com o rabo que ele tinha o poder de ferir as pessoas. Era igual a um escorpião. Por isso que o apóstolo João diz, era igual a um escorpião. Deu poder a ele como poder de escorpião. Não era que ele era um escorpião. Não era que ele era um gafanhoto. Ele tinha esse aspecto, essa semelhança. Ele parecia, mas não era que ele era. Você vê que ele tinha o cabelo como de mulheres, cabelo grandes. Porque mulher tem cabelo grande, não é? E o rosto como o rosto de um homem. Então ele tinha sabedoria. Ele tinha sabedoria. E isso era o quê, meus irmãos? Quem é que saiu de dentro desse poço, meus irmãos? Desse abismo, que foi que saiu? Foi os demônios, os próprios demônios. Demônios que estão presos em cadeias. Estão presos esses demônios. Eles foram soltos para atormentar. Depois nós vamos ler e confirmar isso daí. Louvado seja o nome do Senhor. E eram com rabos que eles que tinham o poder de ferir as pessoas. E por 5 meses isso vai acontecer. Até o tempo determinado dele ferir as pessoas. O nosso Deus, ele já deu o tempo a eles. O nosso Deus, ele é poderoso. Ele é poderoso, o inimigo não faz nada. Nada, nada. Que o nosso Deus não permita. Se Deus não permitir, ele não toca, ele não faz. Aqui Deus estava derramando a sua ira, sim, sobre os homens, sobre as mulheres na terra. Porque é um povo que não quiseram ouvir a palavra de Deus. Um povo que não quiseram saber de Deus. Um povo que rejeitaram a palavra, rejeitaram o Filho de Deus. Não acreditaram que ele morreu naquela cruz, deu a vida por nós. Não deram valor a isso. Não deram valor. Então Deus permitiu. Deus deu a chave do abismo a ele. Vai lá, abre, tira os demônios lá dentro e faz a tua ruaça aí. Mas tu tem uma coisa. Tu não vai matar nenhum deles. Porque até a morte Deus não deixou. Deus não permitiu eles morrerem. Mas Satanás, ele teve um tempo, 5 meses. 5 meses para fazer isso com o povo.
que estava na terra. Que estava na terra. E o rabo dele, no rabo dele, ele atormentava as pessoas pelo seu rabo. Quer dizer que ele não usava os seus dentes, nem usava, era só o rabo. Porque no seu rabo tinha um ferro, um pontiagudo, para furar e atormentar as pessoas, como se estivesse furando, igual um escorpião. Como se estivesse colocando veneno nas pessoas, igual um escorpião, e as pessoas caíam de dor. Labradais. Ele canta na mansurianda lá. E as pessoas ficaram com muitas dores, e não morriam. Elas queriam morrer, elas queriam. Elas queriam parar com aquele sofrimento. Mas elas não conseguiam morrer, a morte estava longe delas. Elas queriam, mas a morte estava longe, porque Deus não permitiu morrer. Como se Deus tivesse guardado a morte ali. E ele sofria, mas não morria. Veja, meus irmãos, que sofrimento. Que sofrimento, que sofrimento. Agora, enquanto isso, enquanto a terra está nesse sofrimento, nessa dor, a igreja do Senhor está lá no céu com o Senhor. Lá nas bordas com o Senhor. A igreja está ali com Ele, tranquila. Maravilhoso, meus irmãos, é servir a esse Deus. Maravilhoso, é muito bom servir a Ele. Nós temos essas promessas gloriosas. Essas pragas não vão chegar para nós, para o povo de Deus. Louvado seja Deus, essas pragas horríveis não vão chegar, porque o Senhor, Ele nos livra de todo esse mal. De todo esse mal. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Os irmãos também viu que aqui também fala que não era para ele tocar naqueles. Não era para ele tocar naqueles que tivesse a marca de Deus. Aqui no versículo 4. Foi dito aos gafanhotos que não fizesse estragos na erva, nem nas árvores, nem em qualquer outra planta. Somente podiam ferir as pessoas que não tivessem a marca de Deus. Tá vendo? Na grande tribulação vai ter os 144 mil que vêm de todas as tribos e que estarão pregando o evangelho de Deus. O evangelho de Deus é o evangelho do reino de Deus. Na grande tribulação vai ter. Vai ser difícil a pessoa se converter ali. Mas vai ter Deus prepara umas pessoas. Os 144 mil são os que vão pregar. Que aqui, no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 3, que fala dos assinalados nas suas testas, os servos do nosso Deus, os assinalados que tem o selo nas suas testas. Esses demônios também não vão tocar, não vão poder tocar, olha só, tá vendo? Ele não toca, ele não tem esse poder, ele não toca no que é de Deus, ele não toca, ele não pode tocar na tua vida, ele não pode tocar em ti, porque você tem a marca de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. E algumas pessoas vão escutar esses homens preparados para pregar na tribulação. Muitas pessoas vão aceitar, mas vão sofrer muito. Vão sofrer muito. Agora veja hoje como é fácil. Hoje é fácil. É fácil. Porque o preço já foi pago. Não precisa pagar mais. Agora aqui não. Aqui vai ter um preço muito alto, muito alto. Pela sua salvação vai ser muito alto. Mas agora não. Agora a porta da graça está aberta. Você pode aceitar a Jesus. Você pode fazer parte dessa família que vai estar nas bordas junto com o Senhor. Nesse
terrível dia, que nem disse Joel. Quem poderá suportar esse dia? Quem suportará? Olha só o que é que nós estamos lendo aqui no capítulo 9, quando essa trombeta tocou. Agora vejam. E eles tinham um rei. Esses demônios tinham um rei que os governava, que era o anjo que toma conta do abismo. O seu nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolião. Isso quer dizer o destruidor. Olha como é o nome dessa esfera. Em grego, Apolião. Louvado seja Deus. Em hebraico, Abaddon. É um só, é um sinônimo. Esse demônio é um só que em grego fala um nome, em hebraico outro nome. E, resumindo, eles são o quê? O destruidor. Destruidor. Eles vieram para destruir. Igual nós lemos aqui. Que nem um batalhão para a guerra. Que nem uns cavalos valentes. Que nem um povo valente para guerrear, para acabar, para destruir. E eles vêm para isso. E aqui, meus irmãos, aqui ó, nós vamos ler aqui na palavra de Deus o apóstolo Pedro, ele deixou aqui ó, um negócio bom para nós. O apóstolo Pedro, ele deixou na sua segunda carta, no capítulo 2 e o versículo 4, ele deixou assim, dizendo: porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Deus teve demônios que foram caídos, que não estão atuando, eles estão presos em cadeias, em prisões. Pedro aqui está dizendo, eles estão presos em cadeias. Demônios que muitos falam que é perigosíssimo, que esses demônios estão em cadeias, estão presos, mas está reservado para o grande dia, o dia do juízo do Senhor. No dia do juízo é como nós lemos aqui, irmãos, no capítulo 9, que foi-lhe dado a chave e ele abriu essa cadeia e tirou esses demônios para atormentar a terra. É isso que Pedro está nos dizendo, que Deus tem trancado em cadeias demônios que ainda não estão soltos. Já imaginou? E nós vivemos isso, tudo que nós estamos vivendo na terra. Imagina se esse estivesse solto também. O que é que nós não estaríamos passando? Mais difícil ainda, né? Porque com certeza, meus irmãos, os demônios, eles têm uma alta patente, eles têm uma hierarquia, eles têm. É como se fosse o nosso Deus, que também tem os seus anjos. Ele também tem. E ele tem uns pior que os outros. Ele tem um pior que os outros. E eles estão prontos para destruir, como nós lemos aqui. E eles estão vestidos com couraça. Só quem destrói ele é Deus. Só quem destrói ele é Deus. Ninguém o destrói, a não ser o nosso Deus. Mas nos últimos dias, o nosso Deus vai dar ordem ao seu anjo. E ele vai ficar preso também. E ele vai ficar preso. Mas por algum tempo, viu? Vai ficar preso por uns tempos. Depois vai ser solto de novo. Até o Senhor jogar ele no lago de fogo e de enxofre, que foi feito para ele e os seus anjos. Que o Senhor não fez para nenhum de nós. Para nenhum de nós. Por isso que eu fiz questão de completar essa palavra. Meus irmãos, minhas irmãs, ouvinte da palavra de Deus. Ainda tem uma saída, né? Ainda tem, meus irmãos, ainda tem uma saída para nós que estamos vivos aqui na terra. Ainda temos ainda, porque lá em Joel, onde nós pregamos, lá no 2, no 32,
E diz assim, ó: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá vendo? Todo aquele que invocar o nome de Deus, ele não vai passar por esses males, por essa tribulação. Não vai passar. Porque Deus vai o livrar e vai dar salvação. E você pode ver que Joel escreveu, Paulo aos Romanos escreveu, e Atos também, no livro de Atos, Lucas também escreveu. Veja bem, lá em Romanos é no 10:13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui é em Romanos 10:13. Agora em Atos 2:21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Senhor está dizendo na sua palavra: todo aquele que invocar, todo aquele que se converter dos seus maus caminhos, aleluia, o Senhor vai salvar. Igual lá em 2 Crônicas fala, 2 Crônicas 7:4, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer sarar, Deus quer dar salvação, Deus quer que nós nos humilhe a Ele. Porque tem muitos dentro da própria igreja que não são convertidos ao Senhor. Corre o risco de passar por tudo isso que nós lemos aqui no livro do Apocalipse. Por isso que o Senhor disse: se humilhar, se buscar, se rasgar, eu ouvirei e eu salvarei. Porque esse Deus é bom. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é poderoso para salvar e para dar vitória aos homens, às mulheres, que assim quiser. Convertei-vos a mim com choro, lágrima, arrependimento, quebrantamento, clamor, com jejum. Busca o Senhor. Que essas pragas não chegarão na tua tenda. Essas pragas não chegará para você. Porque aqueles que buscam o Senhor, ele tem bênção. Tem bênção. É que nem fala lá em Deuteronômio. Mas nós não vamos agora falar mais, porque já deu já. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a sua vida. Meus irmãos, reflita, meus irmãos, nessa palavra. É uma palavra para refletir. Você vê que não tinha como ele sair, não tem como escapar do juízo, não tem como escapar do juízo de Deus, não tem quem